Bom dia, Luciana, tudo bom? Bom dia. A gente vai fazer um bate-papo aqui um pouco sobre DTM, sobre bruxismo, conversar alguns assuntos que a gente gosta, né? Relacionado à prótese, relacionado a orto, algumas informações que o clínico precisa saber, né? Sobre DTM, que a gente acha tão importante, que é tão pouco difundido. E a gente pode extrapolar um pouquinho, assim, o assunto, né? A gente planejou umas perguntas, mas a gente pode extrapolar um pouquinho o assunto conforme o tema aí. A ideia nasceu da gente ver a necessidade do clínico, né, Marina? No dia a dia da clínica e ver quantos pacientes chegam para nós e, às vezes, uma sobreindicação, o dentista podia tratar, o dentista podia ter orientado. E aí, nós falamos, tem muitas informações que as pessoas precisam saber. Dentistas, especialistas, estudantes precisam saber. Então, a gente começou pensando, vamos fazer um bate-papo, vamos conversar sobre isso e vamos passar uma informação pertinente sobre DTM na prática clínica. Meu nome é Marina, eu sou formada em odontologia tem 16 anos e a minha formação de coração é prótese, então sempre fiz prótese desde a graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, especialização, tudo na área de prótese. E na clínica, que eu tenho junto com meu marido, a gente tem todas as especialidades. Mas chegou um ponto que a gente não conseguia resolver o problema do paciente. A gente via que a dor que ele tinha não era por um ponto de contato alto, não era por uma cárie, não era porque faltava reabilitar. Ele tinha uma dor persistente que era na região facial e a gente sabia que podia ser uma dor muscular, uma dor articular, mas não sabia o que fazer. E aí foi quando eu fui buscar a DTM, né, um curso de DTM, e como isso mudou a minha vida no sentido de ver o paciente, de enxergar o paciente, enxergar a dor que aquele paciente tem. Às vezes é a dor que ele tem aqui, mas é porque perdeu o emprego. E aí ele veio reclamar que a prótese não ficou tão boa, mas na verdade é porque ele chegou em casa e a esposa que está brigando com ele há 2 anos não gostou da prótese, brigou com ele e ele veio reclamar para mim que a prótese não tá legal. E aí ele, junto com isso, ele tem uma outra dor. Então a DTM me ensinou a ver mais o paciente de uma forma geral. A gente sempre fala, a gente tem que ver o paciente como pessoa, mas como técnico, né? O dentista, ele faz um trabalho muito técnico. Então, a gente fica ali preocupado em fazer o ponto de contato, em consertar aquele dente. E a gente não vê o paciente como essa pessoa que traz esses outros problemas que podem interferir na DTM. Então, isso mudou muito a minha vida para enxergar o paciente para prótese e para DTM também. Meu nome é Luciana Arcas, então a minha vida ela foi clínica, fiz especialização em ortodontia, depois especialização em disfunção temporomandibular e dor orofacial, fiz mestrado, doutorado, e entrei para esse nicho aí de estudar a DTM, né? E a DTM mudou a minha realidade clínica. Na verdade, ela surgiu, o interesse pela disfunção temporomandibular surgiu porque eu sou clínica raiz, eu gosto de cuidar do paciente integralmente e eu via essa necessidade na clínica, né? E via os casos que não tinham solução de dor do paciente. E eu via alguns casos, por exemplo, pasmem, de restaurações colocadas em pacientes e aí se fala, deu bolha na restauração, problemas na restauração e o problema não era na restauração. O problema é que o paciente tinha uma sensibilização central e qualquer restauração que ele trocasse ia gerar dor nele. Então, esse tipo de situação que ocorria me fez buscar a solução para o paciente. A minha vida com a DTM foi buscando solução para a dor do paciente. Isso não é um clichê na minha vida, isso é uma realidade. Então, e começamos aí a estudar a DTM. E ela abriu a mente de tal forma que eu pensei, todos os dentistas deveriam saber disso. Todos os dentistas deveriam saber tratar o paciente integralmente. E eu penso, todos os dentistas deveriam saber as armadilhas que desconhecer a DTM traz. Então, a minha história com a DTM foi assim, buscando sair das armadilhas e beneficiar o paciente. Na faculdade a gente percebe também, né? Como, embora a gente tente passar para os alunos, como é pouco esse tempo que a gente tem de informação e de experiência mesmo para o aluno, que vai ser o futuro dentista, reconhecer a DTM, saber que é diferente de uma dor de dente, saber quando é uma DTM, quando é uma dor de dente, ou quando é uma outra dor que não tem nada a ver com DTM ou dor de dente, né? E como é importante, depois no consultório, a gente saber isso, pelo menos diagnosticar e diferenciar, né, essas dores que o paciente sofre, que o paciente sente, que incomodam aí o paciente. É isso aí.
Vamos lá, então. Pensando na primeira pergunta aí, gostaria de fazer, já que você é pesquisadora na área, de inúmeros artigos sobre fraturas, sobre... Aí eu pensei nessa pergunta que você responderia muito bem e a gente podia dar um start aí para começar a conversar sobre o assunto. O que quebra mais os dentes e próteses? O bruxismo do sono ou o bruxismo em vigília? Então, essa é uma pergunta eu até procurei, né? Especificamente, não existe essa resposta. O que quebra... Eu sempre, nas minhas aulas de prótese, de cerâmicas, né? Quem é esse paciente, tá? Eu tenho que saber quem é o paciente. Ah, mas que cerâmica que eu escolho? Não, mas quem que é o teu paciente? Você tem que saber quem que é o seu paciente e o que ele sofre. Porque tem uma outra coisa que quebra muito a prótese também. Hábito, que tem que ser diferenciado de bruxismo. Então, às vezes o paciente tem lá, ai, nossa, o meu paciente tem o dente todo serradinho, tá fraturando todas as cerâmicas, tá fraturando as facetas, as resinas. E aí, quando vê, não é, tem bruxismo. Aí, quando vê, não é bruxismo. Quando vê, é um paciente que abre grampo de cabelo com o dente, que é marceneiro e segura um prego com o dente, né? Que morde caneta. Então, a gente tem que diferenciar bruxismo de hábito, tá? E em relação ao bruxismo do sono e bruxismo em vigília... Bruxismo do sono, o paciente ele tende a apertar com mais força e ranger, né? Fazer lateralidade. Bruxismo em vigília é mais o contato. Clinicamente, o bruxismo em vigília ele traz bastante fratura de restauração e trinca nos dentes, né? Mas o bruxismo do sono também tem essa questão de maior força e ranger o dente mesmo, né? Então, o bruxismo ele é sim um fator de risco para fratura de restaurações de uma forma geral. E é isso, antes de entrar para a universidade, antes de ser professora, de pesquisar, na verdade eu sou clínica, né? Como você, há anos. E uma das coisas que a gente mais vê na prática clínica, quando chega aquele dentinho serrilhado na frente, em que muitas pessoas falam e perguntam, muitos dentistas, é bruxismo? Será que aperta os dentes, que range os dentes? A minha pergunta é... Você rói unha? Essa é a minha pergunta. Você rói unha? A tal da onicofagia, né? Porque roer unha é uma das piores coisas para lascar o dente anterior, né? Mas, outra questão interessante, artigos recentes têm apontado que a carga mastigatória sustentada, o bruxismo sustentado, ele... é o que mais fratura os dentes, né? Então, a gente poderia pensar não em vigília em sono, mas em tônico infásico. O tônico é aquele apertamento sustentado. E esse apertamento sustentado, pensando na intensidade maior, pensando numa duração maior, pensando também ali em um tempo, né? Que eu falei da duração já. Aí a gente tem essas fraturas acontecendo, né? Então, exatamente. Hábito é uma coisa que é bem difícil, às vezes nem o paciente percebe, né, que tem o hábito, que é um hábito que, além do bruxismo, é um hábito ali de roer a unha, de morder um objeto, que também traz esses prejuízos que o bruxismo traz de desgaste, né, e fraturas. Vamos ver a próxima pergunta, então? Essa é boa. Quando uma placa oclusal ajuda o paciente e quando ela passa a ser parte do problema? O que você acha? A placa oclusal, na verdade, a gente tem artigo publicado sobre isso, né, na JPD. E é interessante que, apesar das inúmeras pesquisas para saber qual é a função da placa, o que ela faz mesmo é diminuir a carga que chega aos dentes e, consequentemente, a todo o sistema estomatognático. Quando a gente pensa em placa, é isso o que ela faz. Não, a gente não pode superestimar a placa, nem, né, pensar que ela não tem o seu devido valor. Mas, em alguns casos, ela é contraindicada, né? Nos casos, por exemplo, de apneia e refluxo, quando a paciente tem apneia e refluxo, você não pode colocar uma placa. E já chegaram inúmeros pacientes no consultório utilizando placa. E você vê o malefício que faz ali a placa quando o paciente tem um refluxo não controlado, um refluxo intenso. E aí, também nos casos de apneia, porque nesses dois casos, da apneia e no refluxo, o bruxismo ele é protetivo e a gente não quer que diminua. Ele desobstrui as vias aéreas, ele promove salivação, no caso que é pertinente ali, no caso do paciente com um refluxo gástrico durante a noite.
Então, nesses casos, ela não é bem indicada e ela passa a ser ali um problema. Concorda comigo? Concordo. A apneia, eu sempre cuido, né? Descartar a apneia antes de instalar uma placa de bruxismo no paciente. E o bruxismo, ele pode ser o reflexo da apneia. Então, o paciente chega lá com sinais, com sintomas de bruxismo, e aí você instala a placa. E, na verdade, esse bruxismo é devido à apneia, e aí você vai piorar a apneia do paciente, vai piorar a qualidade do sono e não vai ajudar ele de forma alguma, né? Um outro caso, Lu, que eu acho que a placa, ela começa a trazer, não prejuízo, né, mas um malefício, quando o dentista acha que a placa sozinha vai tratar o bruxismo e não trata nenhum dos outros fatores. Então, só instala a placa e dispensa o paciente, né? E não trata os outros fatores relacionados ao bruxismo, que são tão importantes ou mais do que a própria placa. É isso. O consenso mais atual do bruxismo, ele fala de um bruxismo que pode ser protetivo, de um bruxismo que pode ser prejudicial, no caso dos desgastes do dente, e num bruxismo que pode ser neutro, né? Nem prejudicial. E existe esse bruxismo também lá no consenso, né? Que ele não vem trazer prejuízos, mas também que não traz ali o benefício, como no caso da apneia e também da apneia e do refluxo. Uma coisa que eu encanava bastante antes de aprender a fazer placa direitinho. Ajuste da placa. Ficava horas ajustando. Hoje a gente sabe que o ajuste, ele obviamente, ele tem que existir, ele tem que estar bem legal, mas ele não é tão primordial assim, né, quanto eu pensava antes. Porque a oclusão, ela não vai iniciar ou piorar um bruxismo, né? Então, a gente pensava, nossa, tem que estar muito bem ajustada, porque daí a oclusão vai melhorar, vai melhorar esse bruxismo. Não vai, né? Obviamente, a placa tem que estar bem ajustada, mas não é uma coisa que a gente precisa focar tanto quanto outros fatores. Por exemplo, ansiedade, depressão, sono ruim, café, né? Consumo de café, uso de drogas, né? Que são coisas muito, muito relacionadas ao bruxismo. Uma outra coisa interessante é porque durante um tempo eu não via muito propósito em ajustar a placa. Eu via pacientes que o dentista fidelizava em ajuste de placa. Não, eu tenho que eternamente ajustar a placa. E isso não fazia sentido na minha cabeça, esse ajuste. No entanto, para controle do bruxismo, sabendo que bruxismo ele não é uma doença, ele é um comportamento oral. Para controle do bruxismo, um artigo recente aí, tem quem quiser depois a gente passa, né, esses artigos dos quais a gente está falando aqui, mas mostrou que se a gente ajusta a placa, na verdade o cérebro percebe ali que tem alguma coisa diferente e diminui o apertamento nas semanas seguintes. Quantas semanas? Em média, 8 semanas, mas dá uma diminuída. Né? Eu falo para o paciente assim, o cérebro é bastante inteligente. Você colocar qualquer coisa, tem gente que coloca umas placas que eu falo, nossa, como é que ela fala que isso resolveu o apertamento? Mas, na verdade, quando o cérebro entende que tem alguma coisa diferente, ele para de apertar. Então, a gente tem que pensar aí, se eu quero que ele pare de fazer esse tipo de comportamento, o deslize ali, se eu quero que faça. E, em segundo, quando é que ele volta a apertar e se eu preciso fazer um ajuste. Aí sim a gente faz um ajuste. Abre um parênteses aí, eu conto de um caso de uma paciente que ela tinha super consciência corporal. E passava assim umas 8, 9 semanas, com 8, 9 semanas... Ela ligava no consultório, ela falava, apertei a placa durante a noite. E ela vinha ajustar a placa e resolvia. Nunca vi uma paciente igual, mas ela foi a prova de que realmente o ajuste da placa diminuía, né, temporariamente o bruxismo. Em outros casos, em outros pacientes, o que a gente faz no consultório hoje é
quando ele mora mais distante, quando ele não pode vir fazer o ajuste, sente que aperta. Eu tenho 2 tipos de placa com 2 espessuras diferentes. A literatura suporta isso também. Então, o paciente mesmo troca, porque aí o cérebro entende que alguma coisa está diferente. Mudou. E diminui. Então, há várias maneiras de manejar o bruxismo, e isso é muito interessante na prática clínica, né? Tem uns estudos que falam de você intercalar, né? Depois que dá até entre 60, 90 e 180 dias, tem uma modificação muscular. E aí, após esse período, o paciente poderia usar a placa um dia sim, um dia não, justamente por essa mudança, né? Mas aí você tem que ver se o paciente pode ficar sem placa, né? Porque, Exatamente. Assim, em alguns casos, não alguns não casos, é o caso. Aí a gente tem que realmente ver. O receio só, você tem que indicar o tratamento correto, como a gente falou, né? Tem um passo a passo, tem protocolos para te ajudar a pensar no que fazer, né? Para a decisão clínica aí do que fazer. Então, nesse paciente, por exemplo, o receio é você falar, não usa a placa, aí ele vai embora, quebra o dente e a culpa é sua. Exato. Mais uma pergunta aí? Vai lá. Afinal, então, é o bruxismo que contraindica a prótese ou é o planejamento inadequado que leva à falha? Boa. Difícil de responder, né? Fosse fácil, a gente não estava aqui conversando sobre isso. Na verdade, o planejamento ele tem que sim levar em consideração se o paciente tem bruxismo ou não. Tanto para a seleção de material, por exemplo, implante, numa região que 2 implantes são suficientes, em geral, para um paciente com bruxismo seria melhor colocar 3, porque aí você tem uma maior superfície de distribuição das cargas. Cerâmicas, a gente pode fazer oclusais super finas, de 1 milímetro de espessura, quando suportado por esmalte. Mas, se esse paciente tem bruxismo, o mais indicado é que a gente faça a restauração com 2 milímetros de espessura, né? Para trazer esse reforço no material que vai durar um pouco mais de tempo no paciente com bruxismo. Agora, o que eu costumo falar para o paciente, né? Se o seu dente, que é perfeito, né? Que foi Deus que fez, desgastou, fraturou, imagina o dente que eu tô fazendo. Quem sou eu para fazer um dente que vai durar? O problema aí é o bruxismo. Então, o bruxismo ele tem que ser avaliado, né? A gente não fala mais diagnosticado, ele tem que ser avaliado e a gente tem que tomar as medidas necessárias para controlar esse bruxismo. Então, a gente tem que controlar o bruxismo para daí sim fazer a reabilitação do paciente, seja prótese, implante, restauração, faceta de resina ou de cerâmica, né? A gente pode sim modificar o nosso planejamento de acordo com a condição do paciente, mas essa avaliação do bruxismo é muito importante. É legal também que tem um artigo na linha de pesquisa do doutorado em DTM, que é da Marcico e colaboradores, que fala das placas sobre implantes, né? Eles fizeram elemento finito, placas sobre implantes, e mostra que também as cargas ao redor dos implantes diminuem quando você interpõe uma placa. Apesar do implante ele não ter ali a mesma anatomia, né? Não absorve a carga mastigatória como o ligamento periodontal, que ali é bem mais elástico, né? Bem mais flexível. Apesar de não absorver a carga como no ligamento periodontal, se você interpor uma placa, sim, diminui a carga que através do implante vai chegar a todo o sistema estomatognático. É interessante você falar do ligamento periodontal, né? Ele vai absorver, vai melhorar. Mas sabia que para paciente que tem doença periodontal e bruxismo, é muito mais difícil tratar a doença periodontal desse paciente. Justamente por esse excesso de carga, né, que o ligamento tem que lidar, já está se recuperando ali da doença, mais o excesso de carga junto. Então, a recuperação do paciente periodontal que tem bruxismo, ela é muito mais lenta do que um paciente periodontal que não tem bruxismo. Outra coisa muito pertinente é se o bruxismo faz perder osso, né? Se ele E aí, essa é uma questão que muito se discutiu. Não, eu não coloco placa, eu não falo que perde osso. Ok, mas tem um estudo bem grande, bem legal, com vários dentes, vários pacientes envolvidos, tal, que mostra que o bruxismo em pacientes com problemas periodontais acentua a perda óssea.
Então, isso Sim. é bem interessante, né? E aí eu me pergunto qual é o paciente que uma hora ou outra não tem uma gengivite, um problema periodontal ali. E bruxismo, né? Qual E paciente que uma hora ou bruxismo? outra não tem bruxismo? Então, essa é a questão, né? Então, também para o controle de perda óssea em pacientes que têm essa tendência ou que têm problemas periodontais, acende-se aí um alerta, né? Uma luz a respeito do apertamento, a sobrecarga do que a gente está falando aqui, o bruxismo, né? Com certeza. A próxima pergunta, se você quiser passar, tem a ver com isso também. Fala sobre facetas, né? Se o paciente com bruxismo, ele pode receber facetas, coroas ou próteses extensas com segurança, que era um pouquinho do que a gente estava falando agora de planejamento. Ele pode, né? Óbvio, como é que eu vou deixar um paciente... Justamente é ele que precisa uma reabilitação, né? É ele que precisa uma faceta porque está com o dente desgastado, muitas vezes. Então, o paciente, ele pode sim receber com segurança, desde que a gente avalie esse bruxismo, a gente identifique esse bruxismo, reconheça. O paciente precisa ser educado para o bruxismo, né? Então, a gente está fazendo ali a reabilitação, ele precisa saber que ele tem bruxismo e aí ele precisa colaborar. Então, aí com o bruxismo em vigília, principalmente, né? É a atuação do paciente que a gente vai ter sob a orientação do dentista, obviamente. E, obviamente, ele pode ser, sim, receber facetas, coroas, próteses extensas, né? Com uma modificação ou outra no planejamento, mas ele precisa, sim, ser reabilitado. Isso, e interessante também é que não basta fazer a reabilitação, você tem que acompanhar depois, né? Eu ouço sempre assim, da parte dos periodontistas, né? Você encaminha o paciente para mim e depois ele tem que casar comigo, porque Sim. tem que fazer o acompanhamento. No caso da prótese também. Na verdade, Com certeza. nós precisamos desse acompanhamento. Até porque os pacientes com bruxismo, você não tem uma cura para o bruxismo, você tem o controle. Então, eventualmente, se ele vem a apertar mais e durante o dia não se usa muito placa acrílica, porque dificulta ali falar, dificulta, né? Então, você precisa manejar bem, controlar bem. E o que eu falo das orientações comportamentais, né? A gente não sabe o poder que tem a orientação comportamental. Como que a gente pode, com simples orientações, mudar a semana, mudar o dia e mudar a vida do paciente, né? Então, eu chamo às vezes o paciente no consultório, esses que a gente vê essa necessidade de controle, para fazer realmente esse aconselhamento, essa orientação comportamental que eu sei que vai fazer diferença na vida do paciente. Isso é muito importante e o dentista pode e deve cobrar por isso também, né? Com a certeza. sua consulta. E é prevenção na certa e é o que traz saúde para o paciente e que traz longevidade às reabilitações. Concorda comigo? Concordo, super. O acompanhamento ele é importante em qualquer área que a gente trate da odontologia, né? E tanto o paciente de bruxismo quanto o paciente de DTM vai ser paciente que vai estar sempre precisando de um acompanhamento, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para você aqui fora do script das perguntas, né? Porque eu uso a placa de acetato muitas vezes, né? Em quais casos específicos? Pacientes que não têm DTM, não têm dor orofacial, não relata nenhum tipo de estalo na articulação, nada disso, e eu preciso simplesmente proteger os dentes. Geralmente, depois de uma reabilitação, eu faço uma placa de acetato, que na verdade o acetato ali, vamos colocar uma marca aí, a BioArt, ele não, porque senão a gente vai falar de diversos tipos de placa, né? O acetato ali da BioArt, na verdade, é um PETG, né? E aí eu coloco a placa por um tempo até que ele reconheça ali o novo padrão, até que proteja ali para ele, que faça essa proteção durante um tempo. E eu uso muito a placa em casos de paciente que você vê que está fazendo o apertamento, tá tendo ali o comportamento de bruxismo, mas é temporário, é algo que está acontecendo e ele não tem nenhum sinal de DTM, nada de dor. Então,
uso como provisória, mas também uso temporariamente a placa de acetato e uso ali 1,5 milímetro, que não seria fininha de 1 milímetro, porque não adianta tanto. Mais rígida. Mais rígida um pouquinho. Rígida ou não? Ou a flexível? Ela é... A rígida? Não. A cristal? Não. A cristal, 1,5 milímetro. Ela fica mais firminha. A de 2 milímetros acaba que dificulta colocar ali na boca do paciente e a adaptação, mas a de 1,5 ela serve bastante, né? Então, quanto às placas de acetato, sim, elas podem ser usadas também, né? Elas não são um bicho de 7 cabeças, não pode usar. Pode, ela tem a indicação certa no consultório. Legal. Né? Vamos falar um pouquinho de orto também, né? Posso tratar ortodonticamente pacientes que apresentam estalo na ATM? Essa é a sua área. A minha área, né? Então, vamos dividir aí. Vamos falar dos adultos e vamos falar dos pacientes em crescimento, né? Nos adultos, muitas pessoas têm estalo. Se falar que você não pode tratar paciente que tem estalo, você não pode tratar 60% da população ortodonticamente, 60% até 70%. Então, algum estalo, alguma hora ou outra, ou um estalo, a gente tem. O importante é não ter dor, não ter limitação de abertura de boca, que é outra coisa importante de se verificar aí, né? E tem algumas dicas clínicas para a gente prestar atenção se tem que investigar algo ali na articulação temporomandibular. Eu falo muito da estabilidade oclusal. Então, o paciente que chega e ele tem uma diferença, a gente sabe que a RC é uma relação ali de equilíbrio oclusal, né? Não é uma posição que a gente pode definir ela. Mas quando a gente fala de uma diferença muito grande entre a máxima intercuspidação e a RC, maior ali do que 2 milímetros, esse paciente deve acender um alerta. Uma instabilidade oclusal muito grande, ela pode falar para mim a respeito de uma degeneração no côndilo, uma reabsorção óssea ali no côndilo. Então, eu preciso acender um alerta. Outra coisa é que o estalo, ele é normalmente ligado ali ao deslocamento de disco com redução, normalmente. E o maior problema seria a crepitação, quando o paciente fala, eu tenho um barulhinho de areia. Esse merece ser investigado, porque também pode estar acontecendo uma reabsorção ali silenciosa do côndilo. Mas, em síntese, no paciente adulto, se ele tem um estalo, mas ele não tem dor, ele não tem uma instabilidade oclusal, ele não tem barulho de areia na articulação, ele não relata nada para você ali, nenhuma queixa a respeito de dor orofacial, sim, você pode tratar o paciente. Com cautela, observando, mas você pode tratar o paciente. No caso de crianças, aí é bem interessante, porque sempre a gente falou que a classe 2, paciente classe 2 tem maior tendência de ter DTM. E, na verdade, hoje se sabe que em crianças, a DTM também acontece, é óbvio, e ela pode levar ali uma piora da classe 2. Então, a gente precisa prestar atenção. A vantagem é a seguinte, que na criança tudo grita mais, eu falo assim, né? A criança, quando começa com deslocamento de disco, ela tem mais dor que o adulto. Então, isso pra gente é muito bom, porque a mãe traz, tá com dor. Então, tem que prestar atenção. E alguns aparelhos ortodônticos, em alguns casos específicos de DTM, eles ajudam ali, por exemplo, na recolocação do disco num aparelho de avanço quando é pertinente para o paciente. Simplificando, alguns aparelhos ortodônticos, eles podem e devem ser utilizados nos pacientes, nas crianças, e vai favorecer o tratamento se a criança tem DTM. E, em síntese, o estalo em criança, ele é bem mais crítico, e aí sim precisa procurar um especialista em DTM, aí não tem como você manejar e colocar um aparelho ortodôntico numa criança com estalo na TM. Precisa encaminhar para o especialista. Agora, você me trouxe uma informação bem importante no início da tua fala. Quer dizer que se eu faço orto, 60% a 70% dos meus pacientes vão ter estalo? Vão ter. Essa é a epidemiologia. Antes de fazer que orto. assim, ela é bem variada na literatura.
Mas o estalo na articulação, ele é muito comum na população, muito comum. E qual que é a importância de eu reconhecer isso antes de iniciar o tratamento ortodôntico no paciente? Ou de eu, pelo menos, informar ele, falar, olha, você tem um estalinho aqui, não tem problema, mas tem um estalinho. Qual que é a importância? Você quer que eu te fale que evita processos? Exato. Vai que alguma coisa desenvolve depois, né? Então, é bom pesquisar adequadamente. Como ortodontista, eu gosto muito das documentações tomográficas, e aí já vem a ATM ali de mão beijada para a gente, e alguns casos silenciosos a gente vê na documentação tomográfica, é espetacular, né? Então, e resguarda a gente, guarda o paciente, mas é outro assunto que a gente vai falar, se a tomografia ali resolve tudo ou não, né? Então, mas a documentação tomográfica tem sido muito importante para o ortodontista. Contudo, por que a gente está falando do estalo? Às vezes você vai ver um estalo e a documentação tomográfica é perfeita, né? Sim. Mesmo em crianças com 10, 11 anos de idade, ainda que eu peça uma documentação tomográfica, e eu peço às vezes, a gente não vê o deslocamento de disco, você não vê o barulho. E na criança é necessário investigar e cuidar. Muito interessante, muito bom. Vamos falar um pouquinho de DTM, então? Bruxismo é tão gostoso de falar, né? Eu gosto mais da DTM. Volta uma então aí, eu gosto de falar de bruxismo. Olha, essa daqui eu tenho uma surpresa para você. Ai, meu Deus. Então vamos para a pergunta, daí eu revelo a surpresa que eu tenho para você. Existe um passo a passo para diagnosticar com precisão a dor e tomar decisões clínicas seguras? A gente tem o DCT-MD na odontologia, que eram critérios diagnósticos para orientar no diagnóstico da DTM, e inicialmente só para pesquisa, e agora, desde 2014, para toda a prática clínica. Então, a gente tem segurança para fazer um passo a passo. Mas nós esmiuçamos isso num e-book que a gente vai distribuir para os nossos alunos, para os dentistas que quiserem, para que facilite a decisão clínica, né? E saiba a hora certa de indicar. Mas a minha surpresa para você é que nós teremos um robô. Olha! Que faz e ajuda o clínico na decisão clínica, né? Um chatbot. Que legal! Uhum. Que ajuda na anamnese e na tomada de decisão. Na tomada de decisão. Gente, e aí, em breve eu envio para você para os primeiros testes e... Olha, adorei. Tudo que facilita a vida, eu adoro. Então, eu estava falando que a gente está desenvolvendo um e-book, né? Esmiuçando essa ficha clínica. Então, a gente já vai ter aí um outro auxílio, que é esse robô. Que tem toda a anamnese, paciente, como que a gente deve executar esse exame clínico. Por exemplo, você vai palpar onde? Palpar essa região do masseter, região de inserção de masseter, origem de masseter, qual a força que eu tenho que aplicar, que comando eu tenho que dar para o paciente, o que ele tem que me responder. Então, a gente vai explicar tudo isso certinho no e-book, e aí o chatbot vai ajudar, então, a fazer o diagnóstico. Exatamente. Adorei. Facilitar a vida do dentista e trazer essa segurança na decisão clínica, porque vamos falar aqui um pouquinho da segurança. Segurança é uma coisa que todo mundo quer ter, né? A síndrome do impostor é algo que pega todos os dentistas. Aquela hora que você tem que dar uma informação para o paciente, você não tem certeza dela. Então, como boas professoras que somos, nós queremos sanar essa questão da segurança clínica, né? No manejo do bruxismo e da DTM no consultório para o clínico, né? Então, trazer essa segurança e ajudar a diversificar. Na verdade, eu vejo que vários dentistas encaminham para eu fazer a placa, e às vezes eu já fui atrás do dentista e falar assim, faça você. Claro. Não tem a mínima necessidade de encaminhar para o especialista muitas vezes. Faça você, faça dessa forma. Eu gosto muito das placas fresadas, até acabo indicando onde fazer. E ensino como fazer, como manejar aquela situação
que não é necessariamente necessidade de você encaminhar, em que não há necessidade de você encaminhar para um especialista. Isso porque muitos dentistas são super especialistas, ok, mas muitos são clínicos, até implantodontistas que fazem clínica geral. Nós temos vários que fazem estética, resina, mas fazem ali a parte de clínica geral e ninguém melhor do que você, que o paciente já confia, para manejar a DTM, para manejar o bruxismo, para trazer ali uma resposta para o seu paciente. Alívio, né? Um alívio também alívio mais para o seu rápido. paciente, mais rápido. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos capacitar o clínico, nós queremos dar ferramentas ao clínico, não para que ele substitua o especialista, mas para que ele tenha essa segurança clínica e também faça o papel dele ali e também ganhe dinheiro com isso, né? Ganhe ali com certeza. Porque eu falo assim, a gente não corre atrás do dinheiro, mas ela é consequência quando você faz ali um bom trabalho e oferece a resposta que o seu paciente precisa, né? Ótimo. Certo? Muito bom. Então, vamos lá, já que você falou um pouco de tomografia, vamos falar, né? Se o clínico geral ou especialista de outras áreas pode solicitar uma tomo de ATM, o que você acha? Além da tomo, a gente tem a ressonância também, né? Que ela é bastante indicada aí quando a gente quer investigar tecidos moles, né? Disco, posição de disco, a ressonância é mais indicada. Mas você acha que compensa um clínico ou especialista de outra área solicitar uma tomo de ATM quando ele tem uma desconfiança? Acho interessante, por exemplo, casos de trauma. Você tem um paciente que você acompanha, um trauma. A gente sabe que a tomografia, ela vai ver ali osso, né? E a ressonância, ela vai mostrar tecidos moles. A ressonância vai me mostrar a efusão, que é o acúmulo de líquido sinovial na articulação temporomandibular. Compatível com uma inflamação, né? Uhum. E depois a gente fala um pouco sobre a efusão. Nós estamos falando aqui da tomografia. E a tomografia, ela vai mostrar os contornos ósseos, né? Essa semana retrasada, eu tive um paciente que estava jogando futebol, levou uma pancada. E aí, se você pedir uma ressonância, às vezes não mostra ali muita coisa inicialmente. E também, na verdade, ela... às vezes é mais difícil do paciente conseguir ir, é mais demorada, às vezes a tomografia é um pouco mais rápida. Estou falando isso porque o implantodontista, ele pede muita tomografia, então para ele é muito fácil pedir a tomografia, né? E na tomografia você vê ali a fratura, o contorno, você vê todo o contorno ósseo que aconteceu, muito fácil. Até os técnicos, eles têm uma habilidade maior com a tomografia do que com a ressonância. Se um clínico pede uma ressonância e não sabe avaliar a ressonância, não pode confiar no laudo. Laudo é uma coisa assim, na ressonância ainda a gente não tem segurança. A última coisa que eu vejo é o laudo, só para ver se o técnico acertou ou não. E outra coisa é que a ressonância, ela tem ponderações corretas para aquilo que você precisa ver, ou aquilo que você quer ver. Então, precisa de um estudo maior. Mas tem que saber que a tomografia, ela tem uma indicação, que é de ver os contornos ósseos, ela vai responder algumas coisas, mas não outras, mas pode ser utilizada pelo clínico, sim, pode se pedir. O que você acha a respeito disso? Eu acho que mais importante do que pedir ou não é você saber interpretar, exatamente o que você falou, né? Você pode pedir o exame que você quiser, mas você receber o exame, saber o que vai fazer com ele, ou o que você quer ver com esse exame, o que você quer ajudar o paciente, o que esse exame vai te ajudar a resolver no paciente, isso que é mais importante, né? Às vezes a gente pede ressonância para ver... Tá com clique, eu pedi uma ressonância, e você não consegue enxergar o disco na ressonância porque o contraste é diferente e você não consegue interpretar a efusão que grita lá, né, que brilha na ressonância pra gente enxergar também, e às vezes a gente não sabe interpretar. Então, mais importante do que pedir é a gente saber por que tá pedindo, né, e saber interpretar o que tá vindo ali no exame. E eu lembro que algumas vezes eu pegava o laudo no começo da minha profissão, sou formada há 25 anos, e aí vinham lá os laudos de RM do paciente, derrame, outros vinham efusão, outros vinham acúmulo de líquido. Aí eu não sabia se era derrame, se era efusão,
Na verdade, derrame e efusão é a mesma coisa, é acúmulo de líquido sinovial na articulação temporomandibular. O líquido sinovial é importantíssimo para a lubrificação, para a nutrição da articulação ali. E o líquido sinovial, ele vem a partir do sangue ser filtrado na cápsula sinovial. Mas o acúmulo desse líquido é o que a gente chama de efusão, e ele é prejudicial. E ele é uma das coisas que mais a gente pode associar a uma predição de um ambiente inflamatório propício para uma degeneração articular. Então, por isso que é muito importante investigar a efusão e o derrame articular quando nós temos dor articular, né? Então, é outra questão aí. Se eu quero pedir uma tomografia, em casos de dor, eu não deveria pedir uma tomografia, eu já deveria pedir uma ressonância magnética, mas o dentista tem que ser capacitado a fazer essa análise da ressonância. Certo? Certíssimo. Toda razão. Quer passar a próxima aí? A próxima pergunta é bem interessante, falando exatamente disso que você acabou de falar, sobre pedir a ressonância para investigar a dor, né? E às vezes quando tem uma infusão, quais os erros mais comuns que fazem um caso simples evoluir para uma DTM complexa? Então, a gente está falando aqui que muitas vezes o clínico ele pode sim trazer um alívio para o paciente, pode tratar aquela DTM, pode tratar um bruxismo que não sejam tão complexos, né? E o que pode fazer esse quadro mais simples virar um quadro mais complexo de DTM, de dor e de degeneração? O que você acha, Lu? Você estava falando aí bastante de criança, né? Que para mim eu não entendo nada de criança, só trabalho com pessoas mais velhas, prótese. Então, crianças, o que você acha do seu ponto de vista? Esse é um dos maiores riscos, né? Crianças. Quando nós temos crianças com DTMs não tratadas, o ortodontista segue o barco no aparelho ortodôntico e isso pode acentuar o crescimento incorreto da articulação aí, da mandíbula em si, pode alterar o perfil facial do paciente, pode causar sérios danos, né? E eu peguei um caso assim na universidade esses tempos, uma criança que relatava, ela tinha AIJ, mas relatava problemas na articulação e o dentista nem ligou, segue o barco com o aparelho ortodôntico. Então, altera perfil facial, altera a própria oclusão, dificuldade de oclusão, de mastigação. Então, aí causa sérios danos e precisa ser observado. Também tive um caso legal no consultório, uma paciente que eu tratei ortodonticamente. Tive vários casos, na verdade, relacionados à DTM. Tratei ortodonticamente, acabou o tratamento, ela relatou no final do tratamento estalo. Aí já acendeu o alerta. Tirei o aparelho, coloquei a contenção. Uma semana depois, acompanhamento. Um mês depois, acompanhamento. E aí eu comecei a ver. Eu tinha terminado em classe 1 e começou de novo a voltar para a classe 2. O dentista normalmente fala recidiva. Recidiva do quê? Se você terminou bem tratado, com raiz no lugar, recidiva do quê? Né? E aí eu fui investigar a articulação. Não deu outra. Uma osteoartrite articular, né? O estalo apareceu no final do tratamento ortodôntico. Mas isso não é para o dentista ter medo, mas é para ele observar, ele precisa ficar atento aos sinais. Recidiva de classe 2 me acende, quando eu termino bem tratado o caso, me acende um alerta aí, né? É uma das coisas. Mas nós temos inúmeros fatores ali que podem fazer piorar o quadro de DTM. Uma das coisas, por exemplo, é a sobreindicação da placa, né? A gente acha que placa pode resolver todos os casos, mas, por exemplo, a placa ela é muito mais efetiva nos casos articulares do que nos casos musculares, que estão muito mais relacionados aos fatores psicossociais, né? Então, tem gente que fala, é placa, e o tratamento não tem a placa, não tá, às vezes o paciente nem bruxismo faz ali, nem apertamento faz,
né? Nós temos um caso ali de sensibilização central. Então, é necessário diagnosticar. Para mim, a sobreindicação da placa, ela também piora a DTM. Entende? Entendo. Entende? Com certeza, entendo. É difícil a gente perceber, né? A gente acha que placa vai resolver tudo, mas ela tem que ser bem indicada. E às vezes o paciente fica bravo porque ele pagou aquela placa, passou pelo procedimento de confecção e não resolveu o problema dele, né? Então isso a gente tem que trabalhar bastante. Da faixa etária que eu trabalho de paciente, o que mais deixa a DTM complexa é a demora no atendimento correto. Então, o paciente já passou por uns quantos dentistas. Tem paciente meu que chegou com dor. Já fez endo em todos os dentes, já reabilitou, já aumentou a dimensão vertical de oclusão, coroa em todos os elementos e a dor segue lá, né? Então, essa demora, a gente tem lá mais ou menos convencionado que a partir de 3 meses de dor, a dor passa a ser crônica. Então, se por 3 meses o paciente continua com aquela dor, você tenta outras estratégias, né? E a dor segue lá, o paciente segue sentindo aquela dor, ela se torna crônica e aí é muito mais difícil de você tratar. Muito pertinente, muito pertinente. Outra coisa que eu lembrei aí, você falando, a gente publicou um artigo na Revista Brasileira de Radiologia, na Radiologia Brasileira, chama Radiologia Brasileira, de um dispositivo simples, mas que orienta a abertura de boca na hora de se fazer a ressonância magnética. Mas da onde surgiu a ideia do dispositivo e por que a gente estava investigando isso e tal, né? O deslocamento de disco sem redução, que é quando o disco se interpõe geralmente à frente, ele pode se interpor de outras formas, vamos resumir aqui, se interpõe à frente, às vezes ele é uma das maiores causas de limitação de abertura de boca. E eu já peguei vários pacientes que estão há 1 mês com uma limitação de abertura de boca por causa de um deslocamento de disco sem redução. E os estudos recentes têm mostrado que o deslocamento de disco sem redução, que causa uma limitação de abertura de boca ali, ele brevemente vai causar uma degeneração do côndilo. Ali uma reabsorção no côndilo. Então, a gente precisa prestar atenção na limitação de abertura de boca. Então, pacientes que têm limitação de abertura de boca, não é normal. É normal? Não é. E quanto que não é normal? O DC fala de 35 milímetros de abertura de boca, né? Menos de 35 seria uma abertura limitada. Abertura limitada. Para mim, ainda, antes ele falava de 40, né? Ainda 40... Antes, menos que 40, já me acende um alerta, já começo a investigar aí, né? E isso tem na ficha clínica também pra gente acompanhar, né? Cada vez que o paciente vem medir essa abertura de boca e registrar. E no passo a passo da decisão clínica, a abertura de boca ali é muito importante. Como diria o GPT, é crucial. É crucial. Muito bom. E aí eu acho que a próxima que tem falando aí, a gente vai entrar num assunto um pouco diferente para a próxima pergunta. Sobre parestesia, né? O que é parestesia? E a parestesia, ela é uma disfunção temporomandibular? Então, o que é parestesia? A parestesia é uma neuropatia, né? E para a gente é fácil pensar ali numa lesão nervosa, mas eu costumo falar que ela é a bênção do dentista. Paradoxalmente, ela é boa. Na verdade, ela é melhor do que uma dor neuropática. Quando a gente fala de lesão de nervo, a gente tem aí, na maioria dos casos, né, os dentistas que fazem bastante cirurgia de siso. Sim, siso, né? Implante, eles devem, né, uma hora ou outra, se deparar com uma parestesia. E tem inúmeras condições, inúmeros cuidados que pode se ter, inclusive dentista bem anestesiado pode prevenir parestesia e dor neuropática. Então, essa coisa tá terminando, né? Sim, então, sim. Não quer anestesiar mais um pouquinho. Não quer anestesiar mais. Então, a anestesia bem dada é muito importante para cirurgias em si, para prevenir dor neuropática e parestesia. Mas voltando aqui, na maioria dos casos de lesão de nervo, o que acontece é uma parestesia. Que é a falta ali de sensibilidade, né? O paciente fica sem sentir. E
alguns casos a gente tem as dores neuropáticas, aí que são as dores em choque, no caminho do nervo, e aí essas são mais difíceis, né, de tratar. E tem todo um protocolo, que não vem ao caso falar agora, mas que a gente recomenda para o dentista clínico, e se alguém estiver assistindo, quiser pedir também, a gente envia, mas um protocolo que a gente envia para o dentista, que a gente tem para que haja a prevenção e também para que os cuidados sejam imediatos, no caso de lesão nervosa, né? Estima-se assim, é artigo científico. Quando eu falo estima-se, eu não estimo nada sozinha. Mas as evidências mostram que você deve cuidar ali da lesão nervosa dentro das primeiras 48 horas para ter uma chance maior de recuperação do nervo e não deixar sequelas, né? Então, o tratamento deve ser imediato, não pode esperar para ver o que vai dar. No caso, tanto da parestesia quanto da dor neuropática gerada por lesão nervosa, né? Aí, por exemplo, na instalação de um implante, né? Se existe ali uma suspeita de que houve uma lesão, que o implante, radiograficamente está longe, mas tem sintomatologia de lesão nervosa, então o dentista tem que agir nessas primeiras 48 horas. Não adianta depois de 15 dias, 30 dias, querer tirar esse implante que não vai mais resolver essa dor, não vai mais né? resolver. A intervenção para remoção do implante que está invadindo ali o espaço do nervo é imediato. Tem que ser imediato. É isso. E a dor neuropática é uma coisa que leva a mutilações, né? Porque eu tenho uma paciente lá do consultório que ela tinha dor na região de um dente inferior aqui. Tinha muita dor, ela era dentista, endodontista, ela fez a endo, não ela fez, né? Mas ela pediu para fazerem a endo porque o dente doía muito, pediu para fazer a endo, continuava doendo, pediu para extraíram o dente, fizeram o implante e a dor continuava, né? O problema, assim, inicialmente que a gente pode confundir que é o dente, não era o dente, era uma dor neuropática. E aí não resolveu fazer a endo, não resolveu extrair o dente, não resolveu fazer o implante, e ela já tinha tirado o implante, já tinha perdido um monte de osso na região, e a dor seguia ali, né? Então, não resolver a dor é um problema, a gente não consegue nem reabilitar esse paciente. Na verdade, nós temos inúmeros pacientes assim, né? Muitos. E o interessante é por quantos dentistas ele passou antes de chegar até a gente. Isso que eu acho, Exato. É por isso que é importantíssimo a gente divulgar a informação, a gente orientar o dentista, porque o que a gente mais vê, passou por um, passou por outro, sofreu na mão de vários, né? E não resolveu, né? E eu imagino o dentista orientando um tratamento sem ter certeza se aquilo vai resolver e o paciente já ter sofrido tanto, né? A gente tem inúmeros casos. Tem um mais recente na universidade também, ele perdeu um central, depois perdeu o outro e ali não tinha a solução, né? E outra coisa muito importante é que a solução desses casos, ela é multidisciplinar, mas uma multidisciplinar real, em que você encaminha o paciente, você conversa com o neurologista, você vai vendo a melhor medicação, porque a gente tem os guidelines, as medicações mais seguras, mas também tem a questão se o paciente se adapta ou não, e aí a gente precisa todo de um suporte médico para poder conduzir ali o nosso paciente para ter uma qualidade de vida, já que muitas vezes essa dor não se resolve por inteiro. Inúmeros pacientes, depois de um quadro, por isso é muito importante a prevenção, ele vai conviver com a dor o resto da vida. A gente maneja isso, mas alguns casos é com a dor pro resto da vida. Muito bom. Muito ruim, né? Muito ruim. Muito bom a nossa conversa. Muito boa a nossa conversa. Vamos passar as próximas perguntas. A gente tem mais uma de bruxismo aí. Acho que a gente já falou um pouquinho, né? O bruxismo é sempre um problema ou em alguns pacientes ele é apenas um comportamento sem impacto clínico relevante? Então, a gente já falou um pouquinho, né? O bruxismo ele pode ser até protetivo, né? Em alguns casos, pode trazer pra gente a informação que uma coisa mais séria está acontecendo sistematicamente no paciente. Então, uma apneia, um refluxo, né? Ou ele pode ser neutro, não causar nada. A gente se preocupa muito com o bruxismo que causa a destruição dental. E o bruxismo, ele pode, sim, vir a causar uma DTM associada a outros fatores, né? Ele pode estar aí como fator inicial de uma DTM, associado, obviamente, a um quadro clínico mais complexo, mas a gente se preocupa muito com o bruxismo que causa
esses efeitos degenerativos dos dentes, enfim, e da articulação. Mas também ele tem os bruxismos, né? Suas versões protetiva e neutra, né? Uhum. Isso. E aqui cabe falar que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? E o bruxismo está relacionado à ansiedade. O bruxismo também tem sido associado a um maior foco. Pessoas que para focar, acabam apertando o dente e aí está se estudando a relação, se melhora o foco, e tem se chegado à conclusão que apertar os dentes melhora o foco, né? A concentração, né? A concentração. E também, ou se ali na hora de focar, a pessoa acaba apertando os dentes para relaxar, para se livrar da ansiedade. Então, os estudos têm caminhado aí para verificar realmente por que do apertamento acontecer e o que se deve se fazer, né? Se fazer. Deixa a pessoa apertar o dente, protege ali ou não, né? Então. Na verdade, eu tenho um médico que fazia cirurgia e ele falava, eu vou apertar o dente durante a cirurgia, não tem jeito. Porque ajuda. Ajuda, então vamos colocar uma placa, proteger. Durante a cirurgia ele usa a placa. Porque eu não vou parar. Uhum. Eu tenho outro colega, amigo cirurgião, fazia doutorado lá com a gente, ele falava, eu só opero com um chiclete na boca. Era que a maneira de não... ativa a musculatura, e era a maneira dele não apertar, porque senão ele... uma coisa ou outra. Eu falei, olha, não sei o que é pior, né? Vamos colocar uma placa, que o chiclete de cirurgia a longo também prazo... causa uma sobrecarga articular, né? Essa é a questão. Mas a ansiedade aí, a gente precisa trazer luz. Esses dias eu atendi um paciente que ele falou assim, olha, sou ansioso, mas quem não é? Ele falou, e a ansiedade, na verdade, eu gosto muito da definição de ansiedade. Quando você vê ali, ela pode ser um traço de personalidade ou ele pode ser um estado, né? Gosto muito de pensar nisso, dessas duas formas, né? Para conversar com o paciente. Porque muitos têm um traço ansioso. Você vê que o perfil dele, ele é assim, a mãe é assim, a avó é assim. É um perfil da família. Você vê, clinicamente a gente consegue acompanhar isso, né? Então, você vê esse traço de ansiedade. E o estado. Então, você tem que saber manejar uma, manejar outra, pedir ajuda. A gente tem evidências e eu encaminho bastante para o paciente, para o psicólogo, para terapia cognitivo-comportamental, quando eu preciso de um suporte, né? Também um neuro, às vezes o psiquiatra. E aí a gente tem essa questão de poder manejar a ansiedade. Interessante aqui, falando da ansiedade também, é que o dentista, ele não é apto a diagnosticar a ansiedade, né? A gente não sabe lá os diversos tipos de ansiedade, a gente não pode diagnosticar. Mas existem ferramentas que nos dão a noção se eu preciso, na verdade a gente chama ferramentas de triagem, né? E são validadas e são boas, que nos fazem saber quando eu preciso encaminhar esse paciente. E foi essa a minha resposta para o paciente, falou, quem não é ansioso? Eu falei, olha, eu concordo que todo mundo é ansioso e a ansiedade ali em determinado grau ela é boa, né? Em alguns casos, em alguns momentos até que é boa, até que eu quero ficar ansioso com uma viagem, quero ter aquela ansiedade boa, mas eu preciso avaliar e ver se está dentro de um padrão normal, né? Ou se ela está te trazendo um malefício, se a gente pode diminuir esse nível de ansiedade. E um dos questionários, você pode falar aí, do GAD-7, né? Um dos questionários que tem, né, no guia clínico, para exame clínico, é o GAD-7, que tem algumas perguntas direcionadas, ele tem uma pontuação específica e ele classifica o paciente nos níveis de ansiedade, de leve, moderada e severa. E aí, a partir do momento que você vê que o paciente tem uma ansiedade moderada, severa, isso está influenciando no quadro clínico dele, você precisa, sim, encaminhar, né? Uma questão muito interessante da ansiedade, você falou, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. A gente fez um estudo clínico sobre qualidade de vida associada à DTM, da Márcia, né? Uma pesquisa com pacientes da universidade. E a gente
todos os estudos mostram que a ansiedade ela tem sim relação com a DTM. O que isso quer dizer? Que pacientes com DTM têm mais ansiedade que pacientes sem DTM. E o que a gente achou de muito interessante foi nesse estudo foi que praticamente toda a população de estudo tinha ansiedade moderada a severa, independente de ter DTM ou não. Então, a gente não conseguiu correlacionar a DTM com a ansiedade nesse estudo, mas a gente observou que a maioria dos pacientes participantes tem ansiedade. Então, a ansiedade ela está assim, muito presente e pode estar associada aí a DTM. E aí é um ponto que precisa ser tratado com certeza para você conseguir trabalhar esse paciente em relação a DTM, né? Vamos ver aqui mais uma pergunta que a gente separou. Por que o cirurgião dentista clínico deve identificar sinais de apneia do sono? Então, para começar aqui a conversa a respeito dessa pergunta, eu estava vendo um dado que você não vai acreditar. Dados recentes. Babado. Babado. Fresquinho. Adoro a fofoca. 60% das pessoas têm apneia. 60%. No geral, mundial. No geral, 60%. Gente. Um estudo extenso realizado, 60% das pessoas têm algum tipo de apneia. Todas precisam ser tratadas? Não. Tá. E o interessante, muito interessante, elas são subdiagnosticadas. Então, há uma tentativa por parte dos especialistas, né, e médicos, dentistas, em divulgar, e a gente faz parte disso, divulgar como se diagnostica ou como se percebe a apneia no paciente. Isso porque a apneia, para o tratamento dela, quando necessário tratar, você pode ter ali padrão ouro para apneia, CPAP. Uhum. Pode se resolver, no caso de leve a moderada, com aparelhos de avanço, aparelhos para ronquiapneia, que nós fazemos no consultório. Mas as orientações comportamentais, as mudanças comportamentais, às vezes, e a gente tem como no consultório hoje acompanhar se o paciente está melhorando ou não deixar ele falar, né? Porque antigamente, quando eu fazia aparelho de ronquiapneia, lá atrás, para ronquiapneia, e o paciente falava assim, não, melhorei. Não vou fazer E você acreditava. Eu não vou lá dormir de novo lá com o aparelho, porque eu melhorei. Minha esposa falou que eu ronquei menos. Aí eu falava, não, você tem que ir lá fazer a polissonografia basal, dormir com o aparelho para eu ver. Hoje a gente tem algumas ferramentas, né? Que são oxímetro de pulso, por exemplo, né? Ligadas a Bluetooth, por Bluetooth em aplicativos de celular, que trabalham com IA, e nos dão ali todos os parâmetros do paciente e com segurança, carga hipóxica e também índice de apneia e hipopneia, né? Então, a gente tem aí segurança para acompanhar esse paciente. Mas o interessante é que detalhes de orientação comportamental muda a qualidade de vida dele, diminui a apneia. Então, se a gente não sabe nem diagnosticar, então todo dentista deveria saber, sim, um pouco sobre a apneia e deveria saber identificar os sinais. Nós temos questionários também de sono, mas a gente tem como orientar o dentista. Ele pode pedir uma polissonografia. O dentista pode pedir polissonografia quando ele suspeitar de uma apneia, né, ali do paciente. Você sabe que, então, eu não tô tão errada, porque eu tava achando que eu tava com um lapso aí na minha clínica. Porque, sem mentira, ultimamente tem aparecido muito paciente que eu desconfio de apneia. E aí, a paciente de bruxismo, tem bruxismo, tem que colocar placa. Aí eu faço todo o questionário, toda a entrevista. Eu falo, olha, eu suspeito que você possa ter apneia. E eu encaminho para um otorrino, porque às vezes a apneia ela é superior, né? Precisa de cirurgia, às vezes ela é... Então, sugiro que você passe com o otorrino, investigue os fatores, investigue se você tem apneia, porque eu não posso colocar a placa em você, né? E isso é muito importante também. A gente pode botar a placa no paciente que tem uma apneia severa, certo? Nossa, mas eu reabilitei e ele tá quebrando, precisa botar uma placa. Mas e se ele tiver apneia? Aí você vai botar uma placa, você vai piorar a condição dele. Se ele já tem um sono ruim por causa da apneia, você vai botar a placa, ele vai ter mais vários problemas relacionados à piora da apneia, né? Muito interessante. Polissonografia do consultório é a tipo 4 com Biologix, né? Que eu faço.
e eu peço a basal, mas muitas vezes o paciente, porque ali a gente tem que diferenciar a apneia central da apneia obstrutiva do sono, né? Mas, algumas vezes, o paciente, ele é resistente a fazer a polissonografia e dormir fora de casa. A gente tem esses casos, não tem jeito. Sim. Às vezes eu bato o pé que eu quero a basal. E aí, o que eu faço? Eu faço a polissonografia tipo 4. Eu trato como se fosse obstrutiva do sono. Esse daí é um viés do consultório, quando o paciente não... né? Não quer fazer. Eu trato... E se não melhorar no primeiro mês, eu falo sem chance. Você pode fazer nas primeiras 2 semanas. Se não melhorar, você pode fazer a basal para eu ver se não é uma central, né? Então... Com certeza. É assim que a gente faz. Mas a polissonografia basal, ela ainda é a melhor para a gente diagnosticar os diversos tipos de apneia, né? Mas existem recursos hoje, facilitadores. E, na verdade, o Brasil está se despontando por causa desses recursos no Brasil, né? Por causa do oxímetro de pulso, ele está se despontando mundialmente. O oxímetro de pulso é muito válido para a triagem do paciente com apneia ali. Dá um suporte grande no consultório. Todo dentista deveria ter um oxímetro de pulso e saber monitorar o paciente. Uhum. Foi muito bom, então, falar de DTM. Eu já ia estender uma outra pergunta ali, mas falei, não, já deu nosso tempo. Obrigada, Lu, pelo convite da gente estar aqui junto hoje. E pelo convite não, né? Pela combinação que a gente fez de estar aqui junto hoje, conversando sobre isso, gravando um pouco de conteúdo e divulgando um pouco do nosso trabalho também, né? Eu que agradeço, Marina, uma honra estar aqui com você. A Marina, minha referência na vida acadêmica. Eu sou clínica raiz, né? Eu não sou Nutella, sou raiz de clínica. E voltei mais tarde para a vida acadêmica. E você sempre me inspirou muito aí. Obrigada. Imagina, por essa você que me inspira todo dia. É isso. Quero agradecer também quem está assistindo. Não sei quando você vai assistir isso, mas eu espero que o conteúdo possa ser relevante aí, do jeito que foi para mim essa conversa, possa ser relevante para a sua prática clínica. Eu te convido a esperar mais novidades. O meu compromisso, assim como o da Marina, é de levar um conhecimento que seja relevante para a sua prática clínica. Então, se quiser, nos acompanhe aí nas redes sociais e espere que nós traremos mais informações e mais, não conteúdos, informações que não fazem diferença no seu dia a dia, mas traga valor para você poder de imediato usufruir a seu favor e a favor do seu paciente. Conte conosco aí nessa caminhada.